Bom dia, como é que vocês estão? Passaram bem de Dia dos Namorados? Começar aí a semana, fechamento de mês, com um treinamento aí top que a gente fez de Facebook Ads. Então a gente vai fazer campanha. Claro que a gente tem 30 minutos agora, né, das 8h30 até as 9 horas, para estar fazendo esse treinamento e não tem como eu pegar, abrir o gerenciador, mostrar como que vocês criam o gerenciador, conectar a conta no Instagram, sobe um anúncio. Então, o que que eu pensei? Tem a minha palestra já que eu dei agora na academia, de como que eu faço para criar os anúncios, tá? Então já está disponível no Instituto, vocês podem assistir. Para criar o gerenciador de anúncios, não falta vídeo no YouTube também. A gente vai ter essa aula no Instituto. Mas eu quero dar um treinamento aqui que já está no nível 3. Então, tanto para corretor quanto também gestores que estão aí acompanhando, esse treinamento aí vai fazer muito sentido para vocês, tá? Primeiro que a atualização agora do Latitude, o gestor ele consegue integrar o próprio gerenciador de anúncio com o seu Latitude da equipe. Então, você consegue gerar campanhas específicas com produtos que só a sua equipe ali está fazendo um trabalho direcionado. E eu vou mostrar aqui, vou abrir o gerenciador de anúncio e vou mostrar para vocês como que eu estou gerenciando a campanha que a gente está focando aqui em Florianópolis, tá? Então, hoje eu assumi aqui a operação de Florianópolis junto com o Vinícius e a gente está fazendo um trabalho direcionado de um produto para investidores. Então, é um produto bem interessante, assim, ele fica em uma localização estratégica, que fica justamente na rodovia que liga o centro, né? Conexão entre o continente e o centro, e é a avenida que leva até Jurerê, o norte da ilha. Então, a SC 401, ali fica o polo tecnológico, a gente tem o hospital e a gente tem esse empreendimento que ele é a primeiro Suites by Hilton, Homewood Suites by Hilton, e ainda não tinha um desse no Brasil. A Hilton escolheu justamente essa localização, é praticamente anexo ao shopping esse produto. E em uma opção, a primeira torre, você praticamente vira sócio do Hilton, você entra realmente como investidor e aí lava as mãos, não tem que fazer mais nada. E a gente tem outras duas torres que você pode ou não entrar no pool de locação, tem a parte residencial e a gente pegou esse produto, inclusive estou abrindo aí para quem quiser trabalhar, a gente vai fazer um evento dia 20, justamente para atender esses clientes. Então, quem tiver cliente, manda para cá que a gente vai fechar essa venda aí para vocês. E eu vou mostrar para vocês como que eu estruturei essa campanha e como que eu faço para otimizar ela e chegar em preço de lead, que vai sair sempre mais barato, né? Então, deixa eu, em primeiro lugar, aqui compartilhar minha tela. Eu acho que vocês estão vendo aí minha tela agora. Beleza. Então, aqui estão as minhas campanhas. Primeiro, eu coloco aqui em cima, é para você filtrar as suas campanhas, tá? Aqui na busca. Para quem não conhece, esse aqui que a gente está aberto é o gerenciador de anúncio do Facebook, o Face Ads. Ele veicula campanha no Instagram e no Facebook. Então, um filtro que eu uso sempre que é veiculação da campanha e coloco ativo. Esse filtro aqui, na verdade, você consegue utilizar para quase tudo. Então, eu sempre deixo ele aqui ativo. Quero filtrar a campanha pelo nome, veiculação. Então, a organização aqui, ela é extremamente importante. Então, o que eu quero mostrar para vocês é a campanha desse produto aqui, o Una. Eu comecei a rodar essa campanha na sexta-feira. Por quê? Eu já queria ter alguns resultados, algumas métricas, para a gente já chegar aqui para otimizar essa campanha. Então, vocês podem ver aqui que dentro de uma campanha, eu fiz 7 conjuntos de anúncios diferentes. O que que eu queria testar primeiro? O que que vai definir ou não se a pessoa, o cliente, ele vai clicar no seu anúncio, se ele vai ficar ali para assistir um pouquinho mais do anúncio ou entrar no seu perfil, é o quanto você conseguiu despertar a atenção dele. Preciso de entender uma diferença entre anunciar no Google, anunciar no YouTube, que são às vezes redes de busca, para anunciar no Instagram, anunciar no Facebook, que são redes sociais que a gente não está entrando lá simplesmente para buscar algum produto, um bem de consumo. O Instagram está mudando um pouquinho isso, mas até então não era assim. Você tem que despertar o interesse de alguém que está ali rolando feed, vendo foto, vendo vídeo, e aí do nada aparece ali um vídeo de um decorado, a imagem o renderizado ali de um prédio, você precisa chamar a atenção dele e fazer ele cadastrar. Então, primeiro de tudo, a gente precisa de pensar como que a gente vai chamar a atenção desse cliente.
Muitas vezes a gente é induzido ao erro pensando que um anúncio que vai performar melhor não performa bem. Então, sempre antes de subir uma campanha, eu preciso ter um leque de opção para fazer teste. Então, nessa campanha, por exemplo, eu coloquei R$ 10 por conjunto de anúncios. Então, olha aqui, tem R$ 10 em cada um deles. Eu fiz 7 criativos, então estou rodando R$ 70 por dia. Olha a diferença no meu custo por resultado aqui. Eu tenho lead que saiu a R$ 29 e no mesmo produto, para o mesmo público, eu tenho lead saindo a R$ 3,30. Só para vocês entenderem que dá quase que 10 vezes de diferença de um mesmo público e o mesmo produto com um criativo diferente, você vai ter um resultado às vezes 10 vezes melhor. Então, só aqui a gente já percebe a diferença que dá se você conseguir captar a atenção daquele cliente naquele primeiro frame, às vezes é com o texto, às vezes é com a imagem. O que eu sempre faço, igual eu ensinei ali no treinamento, a gente sempre usa vídeo, formato stories, retangular, e eu coloco sempre um vídeo de decorado, porque a gente sabe que decorado chama atenção. Então, o Ricardo Martins vive postando vídeo aí, acaba viralizando, o Marcelo também de Belo Horizonte faz vídeos aí, e esses vídeos viralizam também porque as pessoas estão na rede social, elas querem ver imóvel, e aqui tem algum dos testes. Então, vou abrir um aqui, por exemplo, para vocês entenderem como que são os vídeos. Eu coloco os 3 filtros principais. Então, o que tem que ter? A gente tem que colocar localização, porque eu preciso de qualificar esse lead. Além de chamar a atenção dele, eu preciso de qualificar esse lead. Então, eu coloco localização, eu coloco preço e eu coloco tipologia. Então, localização, João Paulo, Florianópolis, região de João Paulo. Eu coloco fluxo de pagamento, então 50 mil de sinal, 2.500 de parcela, mais intermediário. E eu coloco estúdio, ou 1/4, 2/4, 3/4, porque a tipologia também vai filtrar esse cliente. Então, eu tendo localização, eu tendo valor, investimento, pode ser em fluxo, pode ser valor final, e eu colocando a tipologia, já concorda comigo que esse lead está filtrado, porque também não adianta nada você ter um lead barato se você não conseguiu qualificar ele antes. Então, eu preciso de um anúncio que vai chamar a atenção e vai qualificar já, você vai filtrar já quem que é esse cliente. Então, se você for ver aqui, em todos esses anúncios, em alguns eu até variei um pouquinho o fluxo de pagamento, porque a gente tem 2/4, a gente tem 1/4, a gente tem loft. Então, por exemplo, aqui, ele é um decorado de um loft, de um dormitório, coloquei o fluxo de pagamento, coloquei localização também, e aí é um decorado, que inclusive nem é o decorado desse produto, mas é uma imagem para ilustrar. Então, é um loft que tem um mezanino no segundo piso. Então, o que eu fiz? Eu fiz 7 testes, às vezes com um fluxo de pagamento um pouco diferente, às vezes com localização diferente. Você vê que um lugar eu coloquei região de João Paulo, outro eu coloquei Floripa Shopping. Então, para eu sempre tentar fazer pequenos testes, porque é justamente nesse detalhe que às vezes você consegue acertar e ver como que você vai chegar no criativo mais barato, que aí é onde você vai sentar a mão no orçamento depois. Então, depois que você já criou os 7 vídeos, eu coloco ele sempre num drive. Depois, quem quiser o link desse drive, eu vou estar disponibilizando também. Quem quiser rodar um anúncio desse produto aqui, ou quiser só publicar no Instagram, eu vou disponibilizar esse link também. E você vai subir em uma mesma campanha 7 conjuntos diferentes. Então, o que eu fiz? Depois que eu criei o primeiro, eu vim aqui, dupliquei, troquei o título e fui lá no anúncio e troquei o vídeo. Isso aqui é bem simples de fazer, tá? E agora eu vou fazer a análise das métricas. Então, vamos lá. Sempre o critério máximo de decisão, qual que tem que ser? Primeiro, lead está qualificado. Não adianta você ter um lead barato se ele não está qualificado. Então, minha preocupação máxima é se o lead está qualificado. Mas, em segundo lugar, se o lead está qualificado, tem que preocupar com o custo desse lead. Tá? Então, o custo do lead ele é muito importante. Geralmente, o custo desse lead ele está baseado um pouco nessa métrica aqui, ó, que é a taxa de clique no link. O que isso significa? A taxa de clique no link significa a cada 100 pessoas que entraram no anúncio, quantas pessoas clicaram nele. Então, por exemplo, para esse aqui, que a gente está tendo um lead um pouco mais caro, a gente está tendo um lead de R$ 29, a cada 100 pessoas que viram, 1,42 se interessaram, 0,74 clicaram no link. Por quê? Essas aqui elas podem ter do seu perfil, elas podem ter, às vezes, assistido lá para reproduzir mais, então elas interagiram, elas clicaram, e essas aqui clicaram para ir até o formulário. Então, taxa de clique no link são as que foram até o formulário. Geralmente, o que está
com o CTR mais alto, consequentemente, também tem o custo do lead mais barato. Então, é o que a gente tem 3 para 1,31. Então, como que eu vou saber se o anúncio está chamando atenção? Olha o CTR. Se o CTR estiver acima de 1,5, está chamando atenção e você está direcionando para o público que mais interessa nele. Algumas coisas que eu posso fazer aqui, e o que eu sempre faço. Olha esse aqui, já rodou R$ 30 e ainda não apareceu nenhum lead. O ideal é a gente sempre esperar uma janela de 7 dias. Então, publiquei no domingo, eu analiso essa métrica no próximo domingo, porque é a janela que o Facebook pede de inteligência. Nesse caso aqui, eu não vou deixar rodar tanto tempo, porque eu coloquei vários vídeos de teste. Então, nesse aqui, por exemplo, eu já vou pausar, não entrou nenhum lead com esse orçamento. Esse que está R$ 29 aqui também, vou pausar. Esse que está R$ 15 e esse que está R$ 14, eu vou tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Às vezes, você colocou um fluxo de pagamento mais alto para um produto e uma tipologia diferente, um fluxo mais barato. Com certeza, o que tem um fluxo mais barato vai gerar um lead mais barato também. Um preço menor, tem mais gente para comprar. E o mais caro tem menos gente para comprar, mas o valor agregado é maior, então pode fazer sentido se pagar um pouco mais caro. Então, você vai analisar um a um para ver qual que faz sentido pausar e qual que não faz. Nesse caso específico aqui, vou pausar o Criativo 5, vou pausar o Criativo 6 e vou deixar só as campanhas, os anúncios conjuntos, perdão, que estão abaixo de R$ 10. E agora eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente. Ficaram os 3 sobreviventes aqui, os finalistas, Criativo 7, 2 e 4. A partir de agora, eu não vou ficar mais analisando um a um qual que está performando melhor, se um lead está mais barato, se o outro não está, porque o Facebook faz isso para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na campanha desse produto que eu quero alterar, eu vou clicar em editar essa campanha, e eu vou aqui embaixo, eu vou ativar essa chavinha. O que ela me diz? Ela me fala que ele vai fazer uma otimização automática dos conjuntos. Ou seja, se eu falei para ele que eu quero continuar gastando os mesmos R$ 70 por dia, mas obtendo o máximo de lead que ele conseguir com esse anúncio, o que ele vai fazer? Ele vai dividir esses R$ 70, colocando mais dinheiro naquele que está gerando lead mais barato e um pouco menos naquele que está gerando lead um pouco mais caro. Mas eu tendo essa variedade, ele sempre vai balanceando para sempre gastar esse dinheiro com o melhor orçamento. Então, o que você precisa fazer? Nunca deixe o anúncio rodando com um criativo só. A menos que você já faça 20 testes ali, descobriu que um criativo ele performa muito melhor. Beleza, precisa rodar só um anúncio então. Mas aqui eu sempre deixo 2, 3, para eu sempre ter um poder de comparação. Então, quando eu estou comparando, eu estou sabendo se está performando melhor, o outro está performando pior. Então, coloco R$ 70, otimização automática. E agora, entre esses dois conjuntos, eu deixo eles otimizarem para ver qual que vai gerar um lead um pouco mais barato. Agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou entrar nesses conjuntos de anúncios e vou mostrar um pouco como que eu faço a segmentação do público para um produto como esse. Lembrando que a gente aqui em Florianópolis, a gente está no mercado que o leilão, a disputa para anunciar para esse público, ela é alta, tá? Tem muita gente anunciando aqui. Então, às vezes, o que eu pago para anunciar para 1.000 pessoas em Florianópolis é 3, 4 vezes mais caro do que se eu quisesse anunciar em Uberlândia, por exemplo, em outras cidades, que o leilão é um pouco mais barato. Então, a gente precisa de ter algumas estratégias. A primeira, o que eu não gosto de fazer? Muita gente acha que o anúncio, o público, ele tem que estar extremamente segmentado. Ou seja, eu tenho que limitar ao máximo aquele público para eu conseguir anunciar somente para as pessoas que têm extremamente potencial de compra. Mas esse pensamento, ele não é o ideal aqui para a gente conseguir deixar o Facebook trabalhar, porque a gente sabe que o algoritmo do Facebook, ele é muito mais inteligente do que as nossas percepções assim de como a gente acha que o anúncio tem que estar segmentado ou não, quem que realmente é a persona desse produto. Porque definir a persona é uma parada que eu sempre faço. Então, definir qual produto que eu vou anunciar, beleza. Quem que são os principais compradores desse produto? Qual foram algumas insights aqui que eu tive para fazer desse produto em específico? Eu sei que ele é um produto para investidor. Então, o que eu fiz? Eu peguei um criativo
que falasse sempre de investimento. Então, vou falar de ROI, qual foi o retorno que ele pode conseguir ali com a rentabilização mensal mesmo do Airbnb, ou então se ele for deixar no pool do Hilton, ou então se ele for fazer uma alavancagem financeira, quanto que ele consegue ter um retorno vendendo esse imóvel depois de pronto, repassando lá o ágio. Então, eu sempre tento definir quem que é esse público, para depois que eu definir o público, eu sempre vou colocar no texto do anúncio alguns textos incisivos voltados para esse público. Então, se for um produto voltado para moradia, não fazia sentido nenhum eu querer ficar batendo nessa tecla de rentabilidade mensal, alavancagem financeira, moradia, né? Então, às vezes eu tenho que pegar um pouco mais pelo conforto, falar que tem uma piscina na área de lazer, tentar pegar um pouco mais no que de fato vai atrair esse público. Mas vamos lá. Essa segmentação eu sempre faço pelo criativo. Eu vou pegar nesse conjunto aqui que o lead está saindo um pouco mais barato e vou mostrar para vocês que simplesmente não tem segredo nenhum na hora de fazer o anúncio. Tamanho estimado do público, 600 mil a 700 mil, mais ou menos. O público mínimo ideal que você vai estar anunciando vai ser 500 mil, 400 mil. Esse é o mínimo. Então, às vezes, você está anunciando uma cidade que tem menos do que 400 mil, é melhor você deixar 100% aberto. Deixa o Facebook trabalhar. Porque você começa a restringir, o Facebook não vai te entregar mais resultado, mais barato. Ele simplesmente vai cobrar mais caro pelo seu lead, porque vai ficar mais caro anunciar para esse público restrito. Então, o que eu sempre faço? Eu deixo um público aberto. Então, como esse aqui era um produto para investidor, eu joguei Florianópolis num raio de 17 quilômetros. Então, vai pegar praticamente a ilha toda e vai pegar continente também. Vai pegar até as cidades ali, São José, que são cidades próximas aqui, praticamente anexas em Florianópolis. E ele vai pegar as pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização. Então, pessoas que estavam à viagem aqui também faz sentido. Alguns produtos, Florianópolis, por exemplo, é uma região extremamente bairrista. É uma cidade bairrista. Então, quem está no norte, geralmente mora no norte, trabalha no norte, investe só no norte. Esse produto em específico faz sentido anunciar para a ilha toda. E não só para a ilha, né? Eu posso começar a fazer alguns anúncios aqui a nível Brasil, porque a gente tem investidor que às vezes nunca teve aqui em Florianópolis, mas por conta da bandeira Hilton de hotelaria vai estar investindo nesse produto. Mas existem outros produtos que às vezes a gente está rodando campanha, que é, por exemplo, aqui no centro. E eu sei que só as pessoas que estão aqui no centro compram esse produto. O pessoal do norte não vem comprar produto para moradia aqui. Então, eu ia restringir justamente nesse raio. Se eu colocar cidade, o raio mínimo é 17 quilômetros. Mas se eu chegar aqui um pouquinho mais perto do centro e colocar em adicionar o pino, ele vai deixar eu colocar uma limitação um pouco menor. Ele vai deixar eu colocar até 1 quilômetro o raio. E aí você vai ver que o público ele fica extremamente limitado. Então, o que você pode fazer é restringir ainda mais o raio de atuação quando é um produto para uma região que você sabe que públicos de outra região não comprariam, mas aqui você sempre vai deixar aberto. Então, você não vai colocar público de interesse, você não vai colocar mais nada. Idade, para esse público aqui, a própria construtora passou essa faixa etária, mas você mesmo consegue ali delimitar. Às vezes é um produto que é a primeira moradia, eu deixaria um pouquinho mais baixo, colocaria talvez 22 anos, 25 anos. Então, aqui eu coloquei de 30 a 65 mais, que é o teto. Posicionamento manual. Por quê? Todos esses criativos que eu gravei aqui, eles são vídeos na retangular. Então, são vídeos no formato Stories, que vai anunciar tanto para Stories quanto para o Reels. E aí ele vai para o Reels do Facebook. Talvez você não sabia que tem, e eu também nunca assisti o Reels do Facebook, mas vai para o Stories do Facebook, Stories do Instagram e o Reels também do Instagram. E aqui, onde fica o anúncio, não tem segredo nenhum. Então, o que eu sempre faço é usar público aberto. Eu deixo as campanhas trabalharem, eu deixo o Facebook fazer o teste, para depois eu analisar a métrica e ver qual que faz sentido ou não de deixar pausado. Vou até abrir essa campanha aqui para vocês entenderem. Eu fiz exatamente essas mesmas etapas. É um produto que vocês vão ver aqui que custa 1.200.000. Então não é um ticket barato. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Não tem segredo e é sempre eu faço o mesmo estilo de anúncio, não entendo de Photoshop, não manjo de design, mas esse aqui, se você jogar no Instagram e for como se fosse postar um stories, coloca o texto ali, salva, além de ficar fácil e bonito visualmente,
a pessoa ela já tem um pouco mais de intimidade com essa fonte, com essas cores aqui, porque são justamente as fontes que eles estão habituados a ver quando está rolando stories. Então não fica aquela cara de anúncio, ele fica de fato a cara como se você estivesse postando um story de alguém que ele segue mesmo. Então eu coloquei aqui região, tipologia, 2 suítes, 1.025.000. Eu falei 1.200.000. Na verdade, é um produto de R$ 1 milhão, que tem 2 suítes, então dois dormitórios de 1 milhão. Não é um produto extremamente acessível. E o lead desse produto está saindo 1,76. Olha aqui, já tive mais de 64 cadastros, pagando 1,76 em cada um desses leads. Se você for ver aqui, com certeza o CTR está muito alto. Então, a cada 100 pessoas, 5 se interessam. Mas mesmo assim, se eu for entrar aqui, você vai ver que eu estou usando público aberto. Olha lá, o mesmo tamanho daquele público, são 608.000. Coloquei Florianópolis, Santa Catarina, raio de 17 quilômetros, mesma faixa etária de 30 a 65 anos. Mas eu fiz muito teste de criativo, então eu vou testando criativo e vou vendo qual que vai sair mais barato. A partir do campeão que você analisou lá as métricas e viu qual estava saindo mais barato, você deixa ele rodar e aí deixa por bom tempo, tá? Tem anúncio meu que fica rodando 3, 4 meses, porque eu coloco o orçamento diário e coloco lá R$ 10 por dia, por exemplo. E eu deixo rodando, deixo rodando. E eu sempre vou analisar essa métrica aqui em cima. Eu uso aqui, ó, nos últimos 7 dias. Então, você sempre acompanha qual foi o resultado da sua campanha usando o filtro de tempo. Então, o resultado dos últimos 7 dias custou 1,77. Resultado máximo, 1,76. Ou seja, ele está muito lentamente, mas ele ainda está diminuindo o custo do lead ao longo do tempo. Ou seja, cada vez mais ele está otimizando. Então, talvez você tenha que ainda aumento daqui para frente. Então, é um anúncio que é anúncio campeão e eu vou deixar rodar por muito tempo. Se eu quiser gerar mais resultado um pouco mais rápido, o que eu faço? Eu não aumento esse orçamento aqui. Eu venho duplicar e eu duplico essa campanha exatamente igual, mesmo criativo, mesmo público, e coloco 2 campanhas rodando juntos, 3, 4, 5 campanhas rodando juntos. Às vezes pode rodar 7 campanhas rodando juntos, mas quanto mais você quiser escalar o seu orçamento, melhor tem que ser o seu acervo de criativo. Você tem que ter uma variedade grande de anúncios para deixar rodando, porque senão um vídeo só ele satura muito rápido. Ele está aparecendo ali para 1.000, 2.000 pessoas, e aí você vai começar a ver que esse número aqui aumenta, que é o da frequência. O que ela significa? Quantas vezes uma mesma pessoa viu o seu anúncio? Então, por exemplo, eu tenho um anúncio aqui que já apareceu para 1,65, justamente esse que eu estava mostrando aqui para vocês. O que significa? Que esse anúncio está começando a saturar. Tem gente que já viu 2 vezes, tem gente que já viu 3 vezes. Na média, cada pessoa já viu 1,65. Por quê? Tem gente que está vendo a primeira vez, mas tem gente que já está vendo a quinta vez e ainda não cadastrou. Vai chegar o momento que esse lead vai começar a ficar mais caro. Por quê? Ele vai ficar aparecendo para as mesmas e mesmas pessoas. É a hora de você trocar o vídeo e tentar estímulo diferente. Fechou? Conseguiram pegar? Eu sei que esse treinamento aí já é para quem já está um pouquinho mais familiarizado com o gerenciador de anúncios, mas quem vai estar subindo a primeira campanha hoje e vai começar a rodar esse anúncio, eu tenho certeza que com essas dicas aí, você vai ver que é mais descomplicado do que da forma que muita gente entrega aqui, que é complicado demais, tem que mexer demais em público, tem que testar criativo com feed, stories. Faz esse arroz com feijão aqui, que o seu resultado vai vir. Não precisa chegar metendo 3, 4 mil reais por mês, coloca R$ 10 por dia. Esse anúncio, com certeza, já vai te trazer resultado no longo prazo. Ou seja, você não publica o anúncio e pausa 2 dias depois que não entrou lead. Depois que você publicou, espera 7 dias, analisa a campanha, sobe um outro anúncio. Então, o segredo para você conseguir o lead um pouco mais barato é você fazer muito teste, não ter preguiça de subir anúncio e ter paciência. Às vezes não é no primeiro dia que esse lead vai ficar barato. No primeiro dia talvez nem entrou o lead, mas a partir do terceiro, quarto, o Facebook começa a entender quem que é o público, ele vai otimizar essa campanha e seu lead com certeza vai começar a baratear. Fechou? Eu acho que agora vai começar já a reunião geral. Quem tiver qualquer dúvida, quiser também mandar mensagem no Instagram, eu acabo sempre respondendo, muita gente tira dúvida. Quem quiser também o material para anunciar esse nosso produto que a gente está trabalhando aqui, vai derreter
foram 90 unidades vendidas em menos de 30 dias. Então, um produto que é sucesso vai acabar, de fato, dessa torre aí da Hilton. Então, quem tiver, às vezes tem algum conhecido, investidor, para comprar aqui em Florianópolis, já faz uma parceria com a gente e vamos fechar esse clientão aí no dia 20, que vai ser o nosso evento. Beleza, meus queridos? Qualquer coisa, estou aí à disposição e bora tocar aí com a reunião geral. Um abraço.